Medellín era uma cidade pequena do interior, muito tranquila, onde a gente brincava na rua sem nenhum problema, onde pessoas eram mortas, mas na verdade não eram tantas assim. Era um país pastoril, quase bucólico. Um país com casinhas de sapê por toda parte. Um país em que as pessoas se contentavam com pouco. Era um país muito anacrônico. Eu acho que, na época, já começava uma certa ebulição e se firmavam certas estruturas de poder concentradas na elite e na exclusão. Não existiam mestiços, não existiam os indígenas, não havia homossexuais, todo mundo era católico. Ou você pertencia a um partido ou a outro. Eu me deixei levar pela bolha. Eu vivia na bolha da Frente Nacional. E na crença de que vivíamos em um país que era próspero e que estava avançando, que era rico e que era culto e sei lá mais o quê. E isso nunca foi verdade. A Colômbia vivia numa bolha e foi muito difícil acordar. Tudo mudou. Tudo mudou e eu acho que no final dos anos 70 e no início dos anos 80. O Pablo Escobar foi realmente quem inventou essa tática. Ele descobriu que o narcopopulismo funciona. Ele, os Ochoas e outros que iniciaram este programa, o Medellín Sem Favelas, era um toque brilhante de populismo. Está usted combinando muy bien lo político con lo social. Sí, nosotros en este momento estamos también, como había explicado ahora en anteriores oportunidades, tratando de hacer una combinación también de lo social con lo deportivo. Y es por eso por lo que hemos empezado la construcción de un barrio para las soluciones de tugurios en la ciudad de Medellín y hemos vinculado a los equipos Atlético Nacional y Deportivo Independiente de Medellín a esta noble campaña con el fin de conseguir fondos para dicho barrio. Porque ele tinha um discurso de impacto. Porque há uma sociedade excludente na Colômbia, que via além do narcotráfico, ele tinha um discurso poderoso, que impactava as classes populares. El artículo segundo del Tratado de Extradición dice muy claramente que hará lugar a extradición todos los delitos que sean punibles o castigables por ambos estados. Ha habido mucha injusticia y muchos malos entendidos en este tratado firmado entre los Estados Unidos y Colombia. Quando Guilherme Cano começou a ver como Pablo Escobar, os Ochoas e o Carlos Leder estavam organizando um fórum contra a extradição em pleno Congresso da República, apareciam na televisão, faziam declarações, eram homens públicos. E o Guilherme Cano disse, não, para um pouquinho, eu conheço esse cara saiu em alguma foto na imprensa, eu sei, ele já esteve na prisão. E se ele já foi preso, tem a ver com o narcotráfico. E essa é a famosa história da procura por essa bendita fotografia. Em 1976, Pablo Escobar foi preso por tráfico de drogas. Até 1987, nós morríamos de medo, todos. Começando pelos jornalistas. Então, por que em 87 isso começa a mudar? Porque eles chegaram onde nunca pensamos que fossem chegar. Assassinaram Guilherme Cano em dezembro. El parte médico de la Caja Nacional de Previsión dictaminó paro cardiorrespiratorio y 8 heridas. 2 en el cuello, una en el abdomen, otra en el tórax, una en el hombro izquierdo y las restantes en diferentes partes del cuerpo. Don Guillermo falleció por choque anémico o hemorragia interna. O que aconteceu conosco, como aconteceu a milhares de colombianos, foi que uma noite a vela se apagou. E no dia seguinte, tudo foi diferente. Você esperava o seu pai toda noite na sua casa para dar um beijo, um abraço, e seu pai não voltou. O mataram. E o pior é que isso aconteceu no Natal. Então, é sempre triste, porque em todo Natal existe uma lembrança, e esse sofrimento atormenta a família.